Boa noite, meus irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Faremos a leitura da palavra de Deus esta noite. A palavra de Deus encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso 12. Glórias ao Deus vivo. Valeu, livro, irmão, começo. Livro de Gênesis, capítulo 8. É o primeiro livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 8, verso 12. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso. A minha tradução aqui é João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada. Então eu lerei, amém, irmãos? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, no verso 12, está escrito assim: Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não retornou a ele. Olha aqui para mim aqui. Agora só ouça. Você não vai acompanhar a leitura, vai só ouvir. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Ora, irmãos, nós vemos aqui aquele momento de grande representatividade de fé de Noé. Noé, ele recebeu a comissão do pai, construir aquela arca, para que pudesse ser salvo o maior número de pessoas. Então a arca foi construída num tamanho muito grande, tamanho de grande magnitude, mas somente Noé e sua família escapou do dilúvio. Nós vemos ali que também Noé se preocupou com os animais, recebeu a comissão do pai também de recolher os animais. Os animais foram colocados ali naquela arca, junto com a família de Noé. Nós conhecemos a história, ficou trancado ali. É interessante que essa história, ela tem praticamente todas as culturas do mundo todo. Até nas tribos do Xingu se conhece essa história, se sabe dessa história. Existem relatos ali de um grande dilúvio, uma grande água que desceu dos céus. Eu aprendi isso lá no seminário metodista César da Corso Filho. Eu tive um professor chamado Patrício Ribeiro, e ele foi diretor da FUNAI. E ele era pesquisador, antropólogo, e ele então, lá ele pesquisou, lá no meio dos índios, e lá no Xingu, e ele ouviu essa palavra. Ele nos ensinou isso lá no seminário, quando eu ainda estava ali nos bancos escolares fazendo curso de bacharel em teologia. Louvado seja Deus. Então, essa história, ela está em culturas diversas. Ela está principalmente relatada aqui na Bíblia, no livro de Gênesis. Relata toda a história do que aconteceu. E uma coisa interessante é que Noé, ele vai pegar um pássaro, vai pegar um pombo, pombinho. Ele vai soltar aquele pombo. E aquele pombo, a um dado momento, ele não volta mais. Será que Noé teve dúvida? Aí fica a pergunta. Será que Noé teve dúvida? Esse pombo não voltou. Será que ele morreu afogado? Será que ele morreu afogado? Ou será que ele encontrou algum lugar em seco onde ele pudesse pousar? Então nós podemos abrir a arca e saímos todos. Será que ficou essa dúvida? Olha, essa coisa dessa dúvida, isso é muito ruim, sabia? Não tem coisa pior para o cristão do que ter a dúvida. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente toma um medicamento, que a gente fala remédio, que vem de remediar,
quando nós tomamos o medicamento, a gente tem dúvida que aquele medicamento vai fazer efeito, sim ou não? A gente não tem dúvida. Por quê? Foi receitado por alguém poderoso, que tem um grande conhecimento, um médico. E foi feito por quem? Uma indústria farmacêutica também, que tem um grande poder. Eles manipulam aquelas fórmulas todas, usam os elementos químicos. Então a gente não tem dúvida. E depois aquilo é ministrado por um enfermeiro. Eu passei por experiência que eu tive que tomar 2 injeções na barriga. E eu fiquei cheio de receio, porque eu nunca tinha tomado injeção na minha barriga. A hormonioterapia, que é um tratamento que eu faço, as injeções também podem ser aqui na barriga. Eu tomei 2, uma de cada lado. E só de pensar, é tão ruim que só de pensar eu já fico aqui incomodado, só de pensar. Irmãos, quando a gente toma esses medicamentos, a gente não tem dúvida. Aí fica o questionamento, a pergunta, porque às vezes nós temos dúvida da eficácia do Todo-Poderoso, do Eterno, do Criador, do Deus vivo. Nós não devemos nunca ter dúvida. Quando o Senhor, Ele determina, Ele dá ali a sua palavra final, Ele carimba com o seu selo, Ele diz, você está curado. Pode crer, irmãos. Pode ter certeza. Porque se nós fazemos isso com a ciência, se nós acreditamos, eu vou ali, eu estou com uma dor, eu tomo um remedinho, a dor passa. Hoje eu fui lá em Nilópolis, a terra do meu amigo Juarez, meu irmãozão Juarez. Ele era de Nilópolis, agora se mudou, mas ele viveu muitos anos lá. Eu estive lá na feira. Fui atrás de um tal de jatobá, que é uma árvore. Eles disseram que jatobá é bom. Não, carocinho assim. Aí então eu fui e comprei. Eu comprei aquele jatobá, mas porque me disseram que era bom. Até pode ser bom. Mas eu não duvidei em nenhum momento que a minha cura está no Senhor Jesus Cristo, no médico dos médicos, está no milagre. Porque eu já estou desenganado, não era nem para estar aqui em pé. Eu não era nem para estar falando aqui, irmãos. Porque quando eu fui no hospital, o médico ficou espantado, porque o médico diz assim, o senhor não sente dor? Eu falei, sinto. Nesse momento o senhor está sentindo dor? Sinto, mas é bem fraquinho. O senhor não era nem para estar em pé, o senhor era para estar numa cadeira de rodas. Olha aí. Cura divina, né? Então, glória a Deus por isso. Então nós temos que assumir. Temos que assumir com fé. O senhor carimbou para você a cura. O senhor carimbou a vitória. Tenha fé. Em nenhum momento duvide que Deus pode fazer. Que Deus pode fazer. E aqueles que duvidaram pagaram um grande preço. Quem lembra da história de Abraão e Sara? Quem lembra? Sarai pagou um preço. Do filho, né? Do filho. E a gente sabe a história. Nós sabemos a história. Então, queridos, aqui, a média de idade aqui é 70 e poucos anos. Nós somos uma igreja onde nós temos esse trabalho maravilhoso. As pessoas já da quarta idade, mas são pessoas joviais, cheias de força, cheias de energia, cheias de atitude. Como a missionária Wanda esteve aqui ainda agora há pouco e ministrou para nós aqui, como se fosse uma jovem de 15 anos. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, nós temos que ter dentro de nós essa mesma consciência, que se a gente toma um medicamento, aquele medicamento vai fazer um efeito, nós vamos ficar curados. Muito mais, a gente tem que ter essa fé, essa confiança do Senhor nosso Deus. Porque quando o médico diz assim, olha, não tem mais jeito, é meu caso. O médico falou, de 10 a 12 meses de vida para você. Eu estou aqui em pé, irmãos. Estou aqui em pé. Então, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu não vou duvidar, nunca. Jamais eu vou duvidar. Porque se eu me submeter a lá tomar aquela hormonioterapia, muito mais eu tenho a minha fé no Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos. Aleluia. E eu tive complicações de efeitos colaterais, porque eu tive
as 2 doses que eu tomei, as 2 vezes, eu tive uma crise muito forte no coração. Pensei que eu ia morrer do coração. Então eu fui no cardiologista. E o cardiologista, ele passou a medicação para eu tomar, aquela medicação SOS, caso eu passasse mal. Mas ele foi bem claro. É 50% funcionar, é 50% não funcionar. Foi muito honesto, louvado seja Deus. Ele foi muito honesto, que médico maravilhoso, que médico honesto. Ele falou, olha, 50% pode ser que funcione, como 50% pode ser que não funcione. Então, eu tinha um risco para correr. Eu tenho um risco para correr. Porque eu posso tomar aquela medicação da hormonioterapia e no outro dia, como aconteceu, passar mal demais e ir embora, morrer do coração. Do câncer, eu creio que o Senhor já me curou, aleluia. Glória a Deus vivo. Eu creio que o Senhor Jesus já me curou. Mas Noé, como falar aqui a palavra, Noé, ele teve dúvida? Ele teve fé, ele soltou a pomba, soltou lá o pombinho, e ele creu que o pombo não morreu afogado. E a pessoa se passa isso na mente do Noé, aquele pombo ali teve um mal súbito, puff, caiu duro e morreu afogado, mas não, ele creu. Ele creu que aquele pombo, aquela pombinha, ela encontrou um lugar seguro, encontrou um lugar seco, e ela repousou e ela ficou lá. E aí então, ele tem a certeza que já estava tudo calmo, tudo tranquilo, e podiam sair da arca. Ele não teve dúvida no seu coração. E Deus abençoou Noé. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu deixo para nós esta noite. Você tem alvo, você tem metas. É porque você tem idade que você não tem alvo, você não tem meta. Você tem alvo, você tem meta. Tem metas. E você que está ao alcance da minha voz, o microfone da igreja aqui é bem baixinho, porque eu não gosto de comandar ninguém. Mas se você está ao alcance da minha voz, você tem alvo, você tem metas, você quer uma oração, vem aqui até nós. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu creio na minha cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, os irmãos que estão orando por mim. Já estou mais de 40 dias sem tomar morfina, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. É para dar pirueta aqui nesse púlpito. É que eu não sei dar pirueta. Mas é para dar pirueta. Mais de 40 dias sem tomar morfina. Irmãos, teve uma vez que eu tive tanta dor, eu tinha tomado a morfina. Já tinham passado 6 horas que eu tinha tomado morfina. Mas eu tive tanta dor, irmãos, tanta dor, mesmo tendo tomado a morfina, que eu comecei a gemer de dor. Eu gemia de dor, sabe? E aí eu lembrei daquele hino, remove a minha pedra, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Então eu ouvi nitidamente, sabe? Eu senti nitidamente a bênção de Deus, eu ouvi a unção, eu ouvi Deus falando comigo ali, através daquele louvor. Deus abençoe muito essa cantora, esse compositor, porque através daquele hino eu pude ouvir a voz de Deus ali. Eu fiquei uns 5 minutos gemendo, a minha esposa próximo, meu filho próximo, ninguém podia fazer nada, a gente tinha tomado medicamento, tinha tomado remédio. E então eu fiquei ali uns 5 minutos gemendo, e ao mesmo tempo que eu gemia de dor, eu louvava o Senhor. Mas a dor é muito forte, irmãos. A dor é muito intensa. O Senhor permitiu para que eu aprenda ainda mais, que eu veja ainda mais que eu sou carne, que nós somos carnes. Nós somos feitos de carne e osso, nós somos seres humanos. Mas nós somos super-homens. E ali naquele sofrimento, naquela angústia, naquela dor terrível, que o ser humano não tem noção que a dor que era terrível, passou coisa de 5 minutos assim, a dor foi embora. A dor foi embora, louvado seja Deus. Eu não senti mais dor nenhuma. Mas isso é para a glória do Deus vivo. Mas nós temos que ter isso sempre dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência. Se a gente tem a capacidade
de acreditar que o remédio vai fazer um efeito para a gente, muito mais o poder de Deus. Muito mais o poder de Deus. É essa mensagem que eu trago para nós essa noite. E que o bondoso Deus possa multiplicar ainda mais o conhecimento e a sabedoria